Muito bem, pessoal, estamos iniciando aí a gravação, né, da nossa quarta aula, do nosso treinamento de autocapacitação mental e emocional. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o quarto fator, né, de autocapacitação, que é o fator consciência do perfil que a gente tem assumido diante da vida. E a pergunta que eu quero te fazer é: qual é o perfil que você tem assumido diante da vida? Ok? Aí na tela você já pode ver que nós temos aí 4 perfis, né? O perfil do revoltado, o perfil reativo, o perfil esforçado e o perfil decidido. Mas o que são cada um desses perfis? Ok? Então, para a gente poder começar aqui essa nossa aula, quero dizer que um dos grandes obstáculos, né, no desenvolvimento mental e emocional das pessoas é a falta de consciência do perfil que nós temos assumido perante a vida, ou seja, a maneira que nós temos escolhido viver. Qual é a maneira que você tem escolhido viver na sua vida? Qual é a maneira que você tem decidido, que você tem assumido viver perante a vida? Ok? Você precisa ter consciência em relação a isso. Ok? Você precisa ser consciente. Essa decisão, essa forma de viver, essa maneira com a qual você decide viver, você precisa ter isso em mente de forma consciente, ok? Diante da vida. Não pode ser uma decisão inconsciente. Você não pode estar inconsciente da forma que você tem escolhido viver nessa vida. Muitas pessoas vivem repetindo padrões de comportamento sem perceber como esses padrões vão influenciar diretamente seus resultados, seus relacionamentos e sua percepção de si mesmas. Muitas pessoas acabam, inclusive, pensando que são algo que, na verdade, não são. Não é? Dizendo para si mesmas, se enganando, claro, dizendo que são algo que não procedem daquela forma. Né? A pessoa acha que ela é uma coisa, mas, de fato, ela está sendo uma outra coisa. Por quê? Porque ela não está tendo consciência exata da maneira como ela tem se posicionado perante a vida, ok? E a autocapacitação, esse processo sobre o qual nós falamos aqui nesse treinamento, começa quando a gente consegue identificar o perfil que a gente está vivendo hoje, o perfil que a gente está vivendo na vida, né? E compreendendo como esse perfil, de alguma maneira, vai impactar a nossa força interna, vai impactar a forma como vivemos, a forma como agimos, a forma como nos relacionamos com as pessoas. Então nós vamos aí, de forma mais detalhada, falar um pouquinho mais sobre cada um desses 4 perfis, ok? E vale lembrar, gente, que não se trata aqui de julgamento, ok? Mas de levar você a ter consciência acerca do perfil que você tem assumido perante a vida. O primeiro perfil, como você vê aí no slide, que eu quero falar com vocês, é sobre o perfil do revoltado. O revoltado é aquele que vive em constante estado de raiva e ressentimento, ou seja, ele nunca está satisfeito. Ele nunca está feliz, as coisas para ele nunca estão boas. E vale lembrar que o revoltado, ele nutre uma revolta que pode ser direcionada a Deus, pode ser direcionada à família, pode ser direcionada aos amigos ou até mesmo ao mundo em geral. A pessoa revoltada, ela não tem paz com ninguém. Na verdade, todo mundo é culpado pelo seu sofrimento, pelas dificuldades, pelos momentos difíceis que essa pessoa passa. E ela vive ali manifestando algumas características. Quais são essas características? Ela culpabiliza de forma constante os outros por seus sofrimentos, não é? Ela não reconhece a sua responsabilidade nas próprias escolhas e nas consequências que as suas escolhas e decisões trazem para a sua vida. Ela vive presa a uma narrativa de injustiça e de vitimização. Né? Ela é vítima da sociedade, ela é vítima das intempéries, ela é vítima das maldades das pessoas e assim ela vai vivendo a vida. E detalhe que ela espalha, né, essa sua infelicidade, ela espalha essa sua revolta nos ambientes em que ela se encontra, nos ambientes em que ela vai. E acaba que essa pessoa se torna alguém evitável, né? Todo mundo quer evitar uma pessoa assim. Ninguém quer estar com uma pessoa que vive espalhando infelicidade, né? Que quando abre a boca para falar, só fala de revolta contra A, contra B, contra C, culpando os outros pelas dificuldades, pela forma que vive sua vida, nunca assumindo, de fato, responsabilidades em relação ao que está vivendo.
vivendo. Ou seja, isso vai mostrar aí que é uma pessoa que vai ter dificuldades, né, de conseguir algumas situações favoráveis na vida. Então esse é o primeiro perfil, o perfil do revoltado. E esse perfil mostra alguém que acaba sendo impedido, né, de acessar a sua força interna, alguém que acaba impedido, né, de se autocapacitar, né, porque enquanto ele vê a culpa do lado de fora, enquanto tudo que acontece de ruim do lado de fora é que ele responsabiliza pela sua infelicidade, o poder que essa pessoa tem, né, para poder mudar a sua vida, também ela acha que está do lado de fora. Então não vai haver crescimento, né, onde não vai haver autorresponsabilidade. Se essa pessoa não se responsabiliza pelo que acontece na sua vida, assim também não haverá crescimento, não haverá mudanças favoráveis à vida dessa pessoa, ok? Bom, o segundo perfil que nós temos aqui, queremos destacar, é o perfil do reativo, ok? O reativo, quem é o reativo? O reativo é aquele que vive sendo conduzido pelas circunstâncias. Ele nunca age nada, ele nunca faz nada. Ele é levado pelas ondas, por assim dizer, né? Ele vai sendo empurrado pelas circunstâncias nas quais ele se encontra inserido. O reativo é aquele que vive sendo conduzido pelas circunstâncias. Ele tem algumas características fundamentais. Ele é aquele que não toma iniciativas, apenas reage ao que acontece. Ele fica esperando que as mudanças venham de fora. Ele evita decisões e responsabilidades. Ele vive em estado de acomodação e dependência, porque nunca toma atitude para mudar a sua vida. Então ele fica ali acomodado, ele fica ali dependendo que alguém faça alguma coisa para que ele possa sair daquela situação. Então veja, gente, qual é a situação na qual vive uma pessoa dessa? Né? Um constante estado de acomodação e dependência, nunca tomando nenhuma decisão, nunca assumindo responsabilidades, esperando sempre que as mudanças venham do lado de fora, nunca tomando iniciativas, esperando apenas as coisas acontecerem. Assim é o reativo. O reativo, ele não constrói caminhos, né? Ele apenas responde aos caminhos que são impostos. E é por isso que o crescimento do reativo é limitado e a sua força interna vai permanecer adormecida. Esse perfil é o oposto do comportamento proativo, essencial para a autocapacitação, essencial para a autorrealização, essencial para o avanço, né? Para a fruição da própria vida da pessoa. Então a pessoa não flui, por quê? Porque ela está presa nesse perfil de reativo, ela não age, ela não é proativa, ela não faz acontecer, ela espera acontecer. Será que esse é o seu perfil perante a vida? E aí, como é que você enxerga essa questão? Bom, o outro perfil que nós temos aqui, também muito interessante, e é um perfil com o qual eu já me identifiquei muito na vida, que é o perfil esforçado, né? O perfil esforçado é fácil de perceber, né? Porque a gente logo vê pessoas que são esforçadas. O que não faltam são pessoas que se esforçam muito. O que não faltam por aí são pessoas que se dedicam muito, são pessoas que correm muito atrás, né? Mas não quer dizer que essas pessoas vão conseguir alguma coisa, porque só se esforçar não te leva a lugar nenhum. Eu, muitas vezes na minha vida, ouvi pessoas dizendo que eu era esforçado, o fulano de tal é muito esforçado, o Rafael é muito esforçado. Eu sempre ouvi isso e eu nunca cheguei a lugar nenhum, nunca conquistei nada, nunca vivi nada de significativo naquela fase, só por eu ser esforçado. Porque só se esforçar não te leva a lugar nenhum. É preciso haver intencionalidade no seu esforço. É preciso haver objetividade no seu esforço. Então, muitas pessoas apenas se esforçam, ok? Vejamos aqui algumas características fundamentais naquele que é esforçado. Ele trabalha mais que todo mundo, ok? Ele é alguém que se doa além dos próprios limites, ele é alguém que vive cansado, frustrado, desanimado, ele é alguém que obtém resultados muito abaixo do esforço que ele investe. Então, veja, primeiro, trabalha mais do que todo mundo, ou seja, está sempre querendo fazer mais do que todo mundo, está sempre se dispondo mais do que todo mundo, enquanto tem pessoas que trabalham pouco, mas alcançam resultados, isso é um fato. Tem muita gente que trabalha muito e alcança quase nenhum resultado, ok? Por quê? Tem muita gente que trabalha pouco, mas tem um objetivo claro, tem intencionalidade naquilo que está fazendo, enquanto que muitos que trabalham muito, ou mais do que todos, eles trabalham, mas é como se estivessem atirando para tudo quanto é lado. Não vem o resultado do seu trabalho, né? E isso, com certeza, é algo que frustra, é algo que cansa, é algo que desanima.
ok? E veja, é também aquele que se doa além dos próprios limites. A Bíblia tem um versículo interessante que diz que nós devemos ir até onde vai as nossas forças. Nós precisamos ter consciência daquilo que é a nossa capacidade. Tem muitas pessoas fazendo coisas que estão acima de suas forças, acima de suas capacidades, estão se doando além dos próprios limites. Isso é o que o esforçado faz, ok? E claro, para o próprio dano dele mesmo, ok? Para o próprio dano dele mesmo. Por isso está sempre cansado, por isso vive frustrado, por isso está desanimado. E detalhe, os resultados que ele obtém são bem abaixo do esforço que ele investe. Então, se dedica muito, se esforça muito, se cansa muito, se estressa muito, se angustia muito, e quando vai ver o resultado é pífio, é bem abaixo daquilo que essa pessoa esperava. Então, a gente precisa estar atento para isso, ok? Com certeza, isso é algo muito danoso. O grande erro do esforçado, inclusive, é acreditar que esforço por si só vai garantir sucesso, e a grande verdade não é essa. Como eu disse, tem muitas pessoas que não se esforçam tanto, mas estão obtendo sucesso e tendo resultados, ok? Enquanto tem gente que se esforça muito, se cansa muito, se desgasta muito e não está tendo nenhum bom resultado, não está tendo nenhum sucesso. Então, a gente tem que observar e levar em consideração que sem intencionalidade, sem clareza de objetivos, sem consciência emocional, o esforço se transforma em desgaste. E é interessante lembrar que essa questão da consciência emocional é crucial, porque o esforçado não tem essa consciência. Ele não pensa que ele também está se desgastando emocionalmente. Ele não leva em consideração os desgastes emocionais que ele está tendo. Ele só está pensando no físico, mas emocionalmente, mentalmente, ele também está se desgastando, se cansando, ok? Isso com certeza é danoso, ok? E precisa ser resolvido. Então, a pessoa que não tem intencionalidade, a pessoa que não tem clareza de objetivos, a pessoa que não tem consciência emocional acerca dos esforços que está fazendo, ao invés de obter resultados, só vai se desgastar cada vez mais, vai se ver cansado, frustrado, desanimado. O esforçado, ele vive tentando provar algo para alguém, né? Ele é aquela pessoa que está tentando provar algo para a família, está tentando provar algo para os líderes, está tentando provar algo para si mesmo, né? Ele vive tentando provar. Na verdade, a demanda principal do esforçado não é o objetivo, não é a intencionalidade, mas o que ele quer provar para os outros. E isso é muito sério, né, gente? Esse esforço desordenado não revela força íntima, apenas consome as energias emocionais dessa pessoa. E aí nós chegamos aqui ao último perfil, que é o perfil do decidido. O decidido, ele é fundamental, né? Você, para ser de fato uma pessoa autocapacitada mental e emocionalmente, né? Você precisa ser uma pessoa decidida. O decidido é o perfil daquele que promove a transformação, ok? Que muda a sua vida. Quem é que muda a sua vida? O decidido. Características principais do decidido: ele reconhece a necessidade de mudança, ele assume responsabilidade pelas próprias escolhas, ele age com intenção e clareza, ele busca crescer, aprender e se fortalecer. Tudo o contrário do que fazem o revoltado, o reativo e o esforçado. Não é? Veja, ele reconhece a necessidade de mudança. Na verdade, o esforçado, o reativo, não é? E o revoltado, eles reconhecem que há uma necessidade de mudança, mas eles não assumem responsabilidade pelas próprias escolhas, eles não agem com intenção e clareza, principalmente o esforçado, não é? Ele busca e não busca crescer, não busca aprender e se fortalecer, como no caso do revoltado que vive só para ficar culpando os outros, ou como no caso do reativo que fica esperando alguém decidir para que ele mude de vida, fica na dependência do que os outros fazem, não do que ele próprio pode fazer, ok? O decidido, ele não espera condições ideais, ele cria movimentos, ele cria situações, né, para que as coisas aconteçam. E é nesse perfil que a força interna, que a autocapacitação começa a se revelar, porque a decisão, né, ativa, né, ser decidido, vai ativar recursos emocionais, mentais e comportamentais que outrora estavam
adormecidos. Você tem todos esses recursos, tá? Você tem recursos emocionais, você tem recursos mentais, você tem recursos comportamentais que estão aí em você, porém podem estar adormecidos pela forma que você tem escolhido agir na vida. Se você tem escolhido agir como revoltado, se você tem escolhido agir como esforçado, se você tem escolhido agir como reativo, esses recursos emocionais ficam neutralizados, ok? Ou, por exemplo, no perfil esforçado, até ativa alguma coisa, ok? Até ativa alguma coisa, mas é pouco, é bem abaixo da demanda necessária, ok? Então, esses recursos que todos nós temos, recursos emocionais, mentais e comportamentais, precisam ser, de fato, ativados para que a gente possa, de fato, viver as mudanças, as transformações que a gente espera para a nossa própria vida. Então, quando a gente para, gente, para refletir sobre esses perfis, né, o perfil do revoltado, do reativo, o perfil esforçado, o perfil decidido, a gente precisa levar em consideração que, como eu já disse, não se trata de julgar, fulano de tal, ou Beltrano, ou Ciclano é assim, assim, assado. Não se trata disso, eu acho que eu sou isso, aquilo, outro. Não. O que você precisa é assumir consciência em relação ao perfil que você tem manifestado perante a vida. Talvez, né, você reconheça traços aí em você de mais de um perfil na sua história, ok? Mas o essencial é você compreender que a autocapacitação começa quando você escolhe conscientemente o perfil de decidido. Decidido a deixar de ser uma pessoa revoltada, decidido a deixar de ser apenas um reativo, decidido a deixar de ser apenas um esforçado, ok? Mas decidido, de fato, a ver as mudanças, a tomar as atitudes, a agir de maneira, de fato, que você venha mudar a sua vida. Decisão de deixar de ficar culpando os outros, como faz o revoltado, se vitimizando, né? Como faz o revoltado. Decisão de deixar de ficar esperando os outros tomarem atitudes e você também assumir certas responsabilidades, como não quer fazer o reativo. Decisão de deixar de ser apenas um esforçado, mas ser uma pessoa que, se necessário se esforçar, se esforce, mas com clareza de objetivo, com intencionalidade, sabendo de fato onde quer chegar, ok? É dessa forma, é com esse perfil que você vai viver as mudanças aí que há para a sua vida, que você de fato vai ser uma pessoa autocapacitada mental e emocionalmente, ok? A gente finaliza aqui esse vídeo, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.